Olá, boa tarde, sextou, hein? Hoje é 26 de abril. Dengue é um dos assuntos de hoje. O número de casos na região tem chamado a atenção dos profissionais da saúde. Em Votuporanga já são mais de 700 casos positivos confirmados, isso de janeiro até agora. O que aconteceu foi a entrada do DEM 2, que é um novo sorotipo, porque a dengue tem 4 sorotipos e o DEM 2 não estava circulante no município. E terrenos sujos são um problema, como vamos mostrar no TV O Jornal de hoje. Tem donos de lote desrespeitando a lei que obriga a manutenção dessas áreas sempre limpas. Isso representa um problema de saúde pública. Fim do horário de verão é anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. O governo disse que decisão levou em conta alguns estudos. E atenção, termina a terça-feira da semana que vem o prazo do refis da prefeitura. Vamos explicar como você pode fazer. É sexta-feira, dia de agenda cultural. Que tal curtir um show gratuito? Tem atrações bem legais aqui na região. O TV O Jornal está no ar. Ontem à noite teve mais uma apreensão de drogas aqui em Votuporanga. Foi na zona sul da cidade. Um homem de 22 anos foi abordado pela Força Tática da Polícia Militar na calçada de uma escola municipal que fica ali na Avenida Conde Francisco Matarazzo, esquina com a Dr. Joaquim Franco Garcia. E com ele localizadas aí 100 pedras fracionadas de crack que já estavam prontas para serem vendidas. Com ele, a polícia também encontrou R$20 em dinheiro. O rapaz vai responder por tráfico de drogas. E olha só, moradores da Rua das Américas procuraram a produção da TV Unifev para reclamar sobre a sujeira num terreno que vem atraindo diversos tipos de pragas. Nossa equipe esteve no local para conferir a situação. O Daniel e a Maria Aparecida estão reclamando sobre a situação desse terreno que fica nos fundos de onde eles moram. Eles alegam que a sujeira do local atrai animais e insetos, além de servir como esconderijo de marginais. Os moradores dizem que já fizeram várias reclamações na prefeitura e até agora nada foi feito. Para eles, não adianta nada eles manterem seus quintais limpos e o vizinho não fazer a parte dele. A gente não está reclamando das plantas, está reclamando da falta de limpeza. E vem entulho, vem resto de folha, aí tá tudo lá, aí vem barata, rato, escorpião, vai tudo aqui pro quintal de casa. E agora tá vindo também caramujo. Eu convivo com esse problema aqui, né, como morador aqui há mais de 20 anos, né? Inclusive já tivemos problemas de pessoas entrando, estranhos entrando aqui, né, dentro de uma rua e sai pela outra. E a gente não sabe se estão fugindo da polícia ou não, o que está acontecendo aí. Então agora a gente está ficando preocupado também, né, a esse respeito, porque dá para esconder bandido aí dentro. Agora está tendo um surto de dengue, isso aí cria mosquito, o pessoal passa lá, que a entrada do lote lá é na rua. Pode passar, jogar uma latinha, qualquer chuva que der, fica escondida no meio das folhas, cria o Aedes e aí espalha a dengue para a população aqui da região toda. Realmente muito triste, casos de dengue aumentando, a gente já vai ver agora na sequência uma reportagem sobre isso. Terrenos sujos preocupam realmente e incomodam todos nós. A gente lembra que a prefeitura faz o serviço de fiscalização e limpeza dessas áreas, multando os donos que descumprirem a lei. Inclusive, nós procuramos a prefeitura para saber sobre esse caso e eles reforçaram que assim que a pessoa tiver um terreno sujo, algum problema como esse, deve registrar a reclamação na ouvidoria, que agora faz também atendimento online. O site é o votuporanga.sp.gov.br. Quando a gente fala de terrenos sujos, a gente lembra de outro assunto que tem preocupado os moradores de toda a nossa região. E é um problema que nós já viemos falando essa semana e que depende tanto do poder público quanto de cada morador. Eu falo que ainda mais de nós, né, moradores, para resolver esse problema, a questão da dengue. Os casos da doença aumentaram este ano em Votuporanga e em toda a região, por isso devemos redobrar a atenção. Não faz muito tempo que a Marinês se recuperou de uma dengue. Há menos de um mês, ela notou que foi picada por um mosquito, mas não imaginava que seria logo um Aedes aegypti. Foi quando ela começou a sentir os sintomas.
Eu comecei a sentir um cansaço fora do normal, dor no corpo, dores fortíssimas nos ossos e nas articulações, mas eu não me atentei para dengue, porque como eu cuido muito, assim, eu tenho um cuidado, né, com o quintal, com a casa, e eu não imaginei que fosse dengue. Eu só me atentei quando uma amiga que mora próximo comentou que estava com dengue. Aí eu já fui fazer um hemograma e vi que as plaquetas já estavam baixas. Aí eu descobri que era dengue. Hoje, depois de um tratamento, ela está melhor. Só que isso não diminui sua preocupação quanto aos riscos da doença, pois depois que ficou doente, ela entendeu que não adianta ter cuidados em casa, se outras pessoas da cidade também não se preocuparem. Além de todo esse processo de mal-estar, eu me senti impotente diante dessa situação, né? Porque a gente cuida, mas acho que as pessoas têm que se conscientizar que é muito sério e que se ele não cuida, ele não está prejudicando só ele, a família dele, mas as pessoas de forma geral, porque a gente não sabe onde pega, né? Esse ano nós já estamos com 700 casos confirmados. E quais foram os motivos que fizeram com que os casos aumentassem tanto esse ano? O que aconteceu foi a entrada do DEN 2, que é um novo sorotipo, porque a dengue tem 4 sorotipos e o DEN 2 não estava circulante no município. Então, todas as pessoas não estão imunes ao DEN 2. Então, todos nós estamos suscetíveis a pegar dengue. Os cuidados para evitar a proliferação do mosquito são básicos, mas fazem total diferença. Aí vão alguns deles. Mantenha a caixa d'água sempre fechada com tampa adequada. Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta. Guarde garrafas sempre de cabeça para baixo. Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana ou guarde-os em local coberto. Não jogue lixo em terrenos baldios. A regra é não deixar acumular água parada. No caso de apresentar algum sintoma, não se automedique. Procure um médico. Todas as unidades estão preparadas para o atendimento, seja ela a unidade de saúde, das 7 às 17, horário do trabalhador e mesmo o pronto-socorro da UPA e do Pouso Bom. Mas a gente enfatiza para eles estarem indo nas unidades de saúde. Vamos atualizar então os números da dengue na região. Em Álvares Florence, 10 casos já foram confirmados este ano. Em todo o ano passado, tinham sido apenas 3. Em Paris, são 11 até o momento. No ano passado também foram 3. A gente vê que nessas duas cidades houve um aumento aí, comparado com Votuporanga, na mesma proporção. Só em Valentim Gentil que, por enquanto, a situação por lá é diferente. De janeiro até agora, 89 casos positivos. No ano passado, o total foi de 201. E olha só, ontem o Noroeste Paulista registrou mais uma morte por dengue. Foi um homem de 27 anos. De acordo com a família, Gilvaldo Santana Santos, que morava em Rio Preto, procurou atendimento médico na UPA da cidade pelo menos 6 vezes. A prefeitura investiga se houve negligência médica. Mais de 15 pessoas já morreram na região por conta da dengue. Um absurdo ter gente morrendo ainda por um problema que a gente já poderia deixado aí de existir se cada um de nós tivéssemos realmente aquele cuidado de eliminar água parada em qualquer canto de nossa casa, dos nossos terrenos onde a gente mora. Vamos mudar de assunto? Estudantes que tiveram um pedido de isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, negado, têm até hoje para entrar com recurso pela internet, lá no sistema do Enem. Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 2 de maio, já semana que vem. Para a solicitação de recurso, o participante deve enviar aí os documentos específicos que estão previstos no edital do exame. Serão aceitos somente documentos nos formatos PDF, PNG ou JPEG, com um tamanho máximo de 2 MB. Aqueles que não tiveram a isenção por terem tido recusado a justificativa de ausência no Enem de 2018 devem apresentar documentos diferentes dos que foram anexados durante o período de justificativa. A relação desses documentos aceitos também está disponível lá no edital. E termina a terça-feira o prazo do Refis, o Programa de Recuperação Fiscal. Contribuintes com débito aí com a Prefeitura e que têm interesse em quitar, podem procurar a Central de Atendimento do Paço Municipal de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 3 da tarde. Assim como ocorreu na edição do Refis 2018, os contribuintes contam com desconto de 100% dos juros e 80% das multas moratórias nos pagamentos à vista. O parcelamento desta vez pode ser feito em até 10 vezes, com descontos que vão até 65% nos juros e 45% nas multas moratórias. Isso de acordo com a quantidade de parcelas escolhidas pelo contribuinte.
Agora nós vamos para o intervalo. No próximo bloco tem agenda cultural com dicas bem legais e gratuitas. Tem show sertanejo em Valentim Gentil para comemorar o aniversário da cidade. É já já. Estamos de volta e ainda está repercutindo a decisão do governo federal em cancelar o horário de verão esse ano. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que revoga o horário. Segundo o presidente, a medida segue estudos que analisaram a economia de energia no período e como o relógio biológico da população é afetado. Bolsonaro já tinha anunciado no início do mês, em uma rede social, a decisão de acabar com o horário de verão neste ano. Nesse período do ano, que costumava durar entre outubro e fevereiro, parte dos estados brasileiros adiantava o relógio em 1 hora. Previsão do tempo agora no TV Jornal. O sol já apareceu nas primeiras horas desta sexta-feira e confirma aquela previsão de uma sexta quente. Em algumas regiões do estado ainda podem ter chuva rápida e com raios. O fim de semana ainda deve começar com muito sol e o calor e a alta umidade devem favorecer algumas pancadas de chuva a partir da tarde. Isso em todo o estado, então é bom a gente se preparar. A partir de domingo, com o avanço de uma frente fria, algumas regiões podem voltar a ter aquelas condições de chuva mais frequente, né? Vamos ver hoje à tarde como vai ficar aqui o tempo em Votuporanga? A gente faz parte dessa região que tem previsão de pancadas de chuva, então se você sair à tarde é bom ir preparado, né? Ontem também tinha previsão, não aconteceu, mas está chegando uma frente fria aí que pode mudar realmente o clima na região. A máxima hoje vai ser de 33, a gente já está muito perto dela, né? Estamos em 32 nesse momento, com a sensação térmica um pouco maior. Em Paris, a mínima hoje foi de 23, a máxima lá hoje vai ser de 32. Em Andeara e as cidades próximas ali, máxima de 31. Das cidades hoje que nós temos aqui, é a cidade com a menor máxima. Vamos falar de exercício físico agora? Todos nós precisamos praticar alguma atividade porque faz bem para o corpo. No Colégio Unifev, as aulas de educação física são bem interessantes e estimulam os alunos, como vamos ver na reportagem de Yasmin Gutierrez e Antônio Corte. Todos juntos alongam bem o corpo. Todas as aulas começam assim, com muita preparação física. As nossas aulas são sempre precedidas de um alongamento, né? Trabalho da postura, da respiração. Além de fazer, eu converso bastante com elas, né? A importância de manter a postura, do alongamento antes do exercício, para depois a gente iniciar a aula. Com o corpo aquecido, é hora das atividades. Nesta aula, as meninas realizaram um circuito. Eu acho a atividade bem legal, que é bem coletiva e a gente consegue aprender um pouco um com os outros. Um pode saber fazer alguma coisa e a gente pode aprender com eles, igual a gente pode ensinar para os outros. A gente pode interagir com os colegas, ficar mais próximo. E nisso a amizade também ajuda, né? Dentro desse circuito, além dos exercícios funcionais, eu trabalhei com elas as modalidades, né? O handball, o basquete, o futsal e o vôlei, junto com os exercícios funcionais. Então, é uma forma de você variar a atividade e elas demonstram bastante interesse. Os esportes coletivos promovem o benefício do trabalho em conjunto, que é a integração social entre os alunos. Essa integração insere no jovem uma das noções humanas mais importantes para a vida em sociedade, o respeito às diferenças. Do outro lado da quadra, os meninos se divertem com a atividade, que remete a várias modalidades do esporte. É bem legal, a gente tem que desviar, agarrar e jogar a bola. É uma atividade muito boa, que trabalha muito bem o trabalho em equipe, porque para formar a jogada perfeita para atacar a bola, queimar os oponentes para tentar chegar à vitória e talvez agarrar a bola para salvar os companheiros que já estão queimados. Então é uma atividade gasta muita energia muito rápido, muito divertida também. E aqui na aula de educação física do colégio, o aprendizado começa antes dos alunos virem à quadra. Por exemplo, vamos trabalhar modalidade voleibol. Eles vão pesquisar sobre o vôlei, né? Jogadores brasileiros que se destacaram no vôlei, masculino e feminino. Vou trabalhar basquete, quais os jogadores brasileiros, né, importantes na história do basquete. Então, toda modalidade, né, é um trabalho, nós usamos as metodologias ativas, né, o uso do celular, não usamos o escrever, mas só o
a comunicação verbal. Vamos lá então, falamos de Educação Física do Colégio Unifev. O assunto agora é esporte com Léo Caporalini. Boa tarde, Léo, tudo bom? Boa tarde, Wender. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Vamos falar de Palmeiras. Palmeiras sempre rende assunto e tem curiosidade quanto a esse jogo de ontem, né? Exatamente, Wender. O Palmeiras ontem jogando pela Libertadores, a primeira partida do Verdão transmitida exclusivamente para Facebook. E ontem, para a alegria da torcida alviverde, o Palmeiras goleou a equipe do Melgar lá no Peru, 4-0, e já garantiu vaga na próxima fase da Libertadores com uma rodada de antecedência. Na minha opinião, foi o melhor jogo do Palmeiras no ano, jogando muita bola. Desde o começo da partida, o Palmeiras conseguiu trocar passes, mesmo jogando a uma altitude de 2.400 metros, que a gente sabe que é mais complicado, e mesmo assim o Verdão jogou muita bola, abriu o placar com Gustavo Gomes aos 10 minutos da primeira etapa. Na sequência, poderia ter feito mais um gol, mas o segundo gol só saiu aos 20 minutos também do primeiro tempo, com um golaço do Gustavo Scarpa. No primeiro tempo, o Palmeiras dominou a partida, no segundo também, abriu 3-0 aproximadamente aos 20 minutos da segunda etapa, com mais um gol do Gustavo Scarpa, que foi o melhor da partida de ontem, e depois fechou com 4-0 o gol do Moisés. Essa goleada do Verdão garantindo vaga para o Palmeiras na próxima fase. É mais um clube brasileiro garantido na próxima fase da Libertadores. E a próxima fase, as oitavas de final, será definida por sorteio, então não há nenhuma definição ainda. Mas que bom que mais um clube brasileiro, o único clube paulista na Libertadores, garantindo vaga na próxima fase da competição, Wender. E o legal é que agora o Facebook também fazendo parte dessas transmissões. Exatamente, né? Exatamente. É meio que uma revolução também no mundo do futebol. Muito legal. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro? Exatamente, exatamente, Wender. Campeonato Brasileiro estreando para alegria de muitos, né? Alegria também para o torcedor do Palmeiras, a gente acabou de falar, né? O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, estreia contra o Fortaleza no domingo. É um confronto entre o campeão brasileiro do ano passado contra o campeão da segunda divisão da Série B do Brasileirão também do ano passado. Então um confronto bem legal para saber como vai estar o Fortaleza também, comandado pelo técnico Rogério Ceni, para saber se eles têm capacidade para chegar longe no campeonato, enfrentando uma das melhores equipes do país. Mas não é só o Palmeiras que joga não, hein? Tem vários clubes jogando, 10 rodadas no Brasileirão, tem os clubes paulistas jogando também. O São Paulo é a equipe que vai abrir o Campeonato Brasileiro jogando contra a equipe do Botafogo. Amanhã, às 4 da tarde, São Paulo e Botafogo. E também tem outros jogos do campeonato, vou passar para vocês os primeiros jogos dessa primeira rodada. Atlético Mineiro e o Avaí, que acabou de subir para a Série A. Também tem Chapecoense e Internacional, um clássico lá do Sul. Flamengo e Cruzeiro, que na minha opinião é o melhor jogo dessa rodada. Também tem Grêmio e Santos, um outro grande jogo. Bahia e Corinthians no domingo já. Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Ceará e CSA, um clássico ali de clubes nordestinos. Palmeiras e Fortaleza, como eu já disse. E para finalizar a rodada, domingo às 7 da noite, Fluminense e Goiás. Goiás que subiu e o Fluminense, comandado pelo técnico Fernando Diniz, um campeonato que se inicia com vários favoritos, Wender. É isso daí, vamos acompanhando o desenrolar para ver quem realmente vai ser o favorito nesse campeonato. Né? Exatamente, Wender. Além de acompanhar o início desse campeonato, o que você vai fazer nesse fim de semana, Léo? Olha, Wender, eu tô planejando ver Vingadores, né? Acho que todo mundo tá querendo ver, né? Tá bombando. A gente falou no Jornal da Manhã, já é recorde, né? Alguns recordes aí batendo e tem uma expectativa de chegar muito mais, né? Exatamente. É o primeiro fim de semana dele, né? No primeiro dia de filme já arrecadaram 200 milhões de dólares, é um recorde no mundo do cinema. A tendência é que nessa primeira semana arrecade mais de 1 bilhão de dólares. Olha, Wender, é simplesmente espetacular o que a Marvel consegue fazer com os fãs que lotam cinemas aqui em Votuporanga como no mundo inteiro. Muito bacana. Além do filme, vai ter muito mais coisa aí na região. Tem show gratuito, bastante coisa, viu, Léo? Dá pra gente se programar. O TV Jornal fica por aqui. O nosso encontro amanhã é um pouco mais cedo, às 7h30 da manhã, no programa Empreender. Para você que já está de folga, um bom descanso. Para você que vai trabalhar, um bom trabalho. Tchau, tchau.